corretoras como essa aqui no Brasil sentiram o impacto da crise de 2008, que abalou bolsas de valores e sacudiu economias de diversos países. Bom, mas nós estamos aqui hoje para entender como a crise financeira começou e também como ela se alastrou pelo mundo. O mercado americano, como todo o mercado imobiliário, eles estimulavam muito o consumo de imóveis, né? Então a gente tinha o crédito muito farto e também a falta de regulamentação na hora de adquirir esse crédito, principalmente pelas minorias, né? Então, a partir de 2001, para estimular o crescimento da economia americana, os juros foi baixado excessivamente. Houve um crescimento da economia, foi se restabelecendo, as pessoas foram ganhando cada vez mais dinheiro investindo em imóveis com um crédito barato e tudo mudou quando em 2006 o governo americano resolveu subir a taxa de juros para em torno de 6,5%, tentando segurar o preço dos imóveis. Quando ele faz isso, o que acontece? Ele faz com que a demanda por imóveis diminua, um aumento na oferta, porque as pessoas tendem a se desfazer dos seus imóveis, então o preço tende a cair. Com a queda do preço dos imóveis, muitas pessoas que tinham comprado 2, 3 imóveis que valiam 300, 400 mil dólares, hoje tinham um patrimônio de 1 milhão e 200 mil em dívida e tinham um patrimônio líquido de 400 mil dólares. Então era muito mais fácil para elas devolver, parar de pagar a hipoteca, deixar, dar o calote, no caso, nas empresas Fannie Mae e Freddie Mac e acabar desenrolando toda a crise que foi a partir de 2006. Na verdade, todo investidor ele procura fazer um mix entre baixo risco e alto risco. Acho que o grande problema nesse caso foram as 3 agências reguladoras de risco, que seriam a Fitch, a Moody's e a Standard & Poor's. Elas colocaram durante muito tempo todos esses créditos como um AAA, uma classificação altíssima, onde o risco de crédito de default era muito baixo, principalmente porque a Fannie Mae e a Freddie Mac, que eram quem compravam essas hipotecas, tinham o aval do governo, uma segurança do governo. Então o que aconteceu? Quando desencadeou todo esse processo de crise, empresas como a AIG, que era uma das maiores seguradoras do mundo, e seguravam esses títulos porque eles acreditavam na classificação de risco AAA, eles estavam praticamente quebrados. O governo americano precisou injetar 150 bilhões na AIG, estatizando ela em quase 80%. Rafael Nogueira, muito obrigada pela entrevista, viu? Até uma próxima. Bom, e agora a gente vai entender um pouco mais quais foram as medidas adotadas pelo governo brasileiro e outros governos também da zona do euro para tentar conter a crise de 2008. Então, para entendermos um pouquinho mais sobre as políticas adotadas pelos governos com relação à crise de 2008, vamos conversar com o professor Lopreato. Professor, explica pra gente então, no caso dos Estados Unidos, quais foram as políticas adotadas pela economia norte-americana para conseguir conter essa recessão, né, professor? Primeiro de tudo foi uma atuação de política fiscal. O governo teve que usar gasto fiscal para atender setores, indústria, bancos, intervir, né, e bancar, tá? E além disso, também foi feito, no caso dos Estados Unidos, um programa muito forte na área monetária, através de o que eles chamam de quantitative easing, para dar liquidez ao mercado. A compra, a atuação do Banco Central Europeu foi muito mais tímida do que ocorreu com a atuação do Fed. O governo Lula já havia feito uma mudança da sua política a partir de 2006. Então, houve uma retração do crédito por parte dos bancos privados e o governo Lula impulsionou a atuação da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e, sobretudo, na atuação do BNDES para dar sustentação para o investimento. E, além disso, ele fez uma política fiscal dando incentivos fiscais para manter a demanda de automóveis, linha branca, né? Maravilha, professor Lopreato, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a atenção. Bom, nossa conversa sobre crise financeira de 2008 chegou ao fim. Espero que todos tenham aproveitado aí as dicas do professor Lopreato. Até uma próxima. Tchau.